Fala aí, minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlan aqui ao seu dispor. Vamos dar início aqui à nossa mega revisão de véspera para GCM, né, Pacajus. Nós já vimos várias questões, você que já adquiriu aí o nosso último tiro, também já deve ter visto outras questões inéditas. E agora nessa mega revisão de véspera eu vou trazer mais algumas últimas que eu encontrei, beleza? Então se você está aqui, ó, não esquece de deixar o seu like, de comentar aí e compartilhar a nossa transmissão, beleza? Um forte abraço para todos, obrigado por todas as mensagens que eu venho recebendo da galera, certo? É uma honra, gente, receber e poder estar ajudando vocês, né? Eu vejo que tem muita gente que vem agradecer a humildade, né, de agradecer as questões, porque não é fácil achar questões da Consulpan, gente. Mais uma vez falando, não é fácil. É tarefa difícil, árdua, mas eu tenho certeza que eu faço isso como professor e ao mesmo tempo como um colega ali de concurseiro, né, de vocês, para tentar ajudar ao máximo vocês nessa preparação tão difícil para concursos, tá certo? Então, não esqueça de deixar seu joinha, também de me seguir lá nas redes sociais, @prof.lorivalkerlo. Também não deixa de seguir o Objetivo, né? @Objetivo Concursos, beleza, pessoal? Então, tamo junto. Obrigado por todos que mandam aí os feedbacks, que gostam da minha aula, que gostam das questões, gostam das explicações. Eu fico muito feliz em receber a mensagem de cada um de vocês, tá? Muito obrigado de coração. Obrigado mesmo, pessoal. Então vamos lá, vamos dar início agora à nossa MRV, tá certo? Eu não tô naquele entonação maior, porque eu ainda tô me recuperando aqui daquela gripezona que eu peguei, tá, pessoal? Mas já estou quase 100% recuperado, enfim. Mas, se Deus quiser, eu vou estar bem melhor e bem melhor. Graças a Deus já estou bem melhor para poder estar transmitindo aqui para vocês, tá bom? Então bora lá? Vem comigo então. Foi que eu fiz para vocês aqui. Eu fiz alguns flashcards e dentro desses flashcards nós vamos ter flashcards inéditos aqui, tá bom? Nós vamos ter coisas que eu provavelmente, se a banca Consulpan quiser pesar mais, ela poderá pesar. E eu vou mostrar para vocês o que é. Tô mudando de tela aqui, ficando aqui um pouquinho menor. Vamos lá. Vamos primeiro aqui, né? Tem uma introduçãozinha aí, é mais para sua leitura, tá certo? Deixei aí a informação para vocês, uma introduçãozinha, o que é que eu acho que vai mais cair dentro dessa prova da Consulpan, o que é que você tem que estudar mais, que é Excel, tá? O que é que você, né, tem que estudar mais? Vamos lá. Se você está revisando aí para este concurso, dê uma focada maior no Excel, e-mail, segurança da informação, navegadores e o Word, beleza? Esses são os tópicos que eu acredito que poderão vir a aparecer na sua prova, tá? Professor, pode aparecer outras coisas? Claro que pode. É óbvio que pode, né? Mas com os meus estudos, com o que eu tenho aqui de informações e questões da banca Consulpan, eu acredito muito que essa será os assuntos, né, que aparecerão na prova de vocês, tá bom? Então, se for para apostar em questões de quais assuntos cairiam, eu diria que era Excel, e-mail, segurança da informação, navegadores e o Word. Bom, então vamos agora, pessoal, ver alguns flashcards, tá certo? Para quem não entende, o flashcards é uma pergunta rápida e resposta rápida, certo? É mais para você memorizar de forma rápida e ele serve muito para quem faz revisões, tá certo? Então vamos para o nosso primeiro flashcard, ok? Deixa eu só colocar aqui a minha canetinha. Vamos ativar aqui. Deixa eu colocar aqui uma cor diferente. Vou colocar aqui uma cor roxa. Eita, professor, roxa, é isso aí. Qual o comando para copiar um arquivo ou diretório no terminal do Linux? Bom, o comando é cp. Vale lembrar, gente, um detalhe importantíssimo, tá? Os comandos, eles são com letra minúscula, não é com letra maiúscula. Então, muito cuidado com isso. Por quê? Porque o Linux, ele é case sensitive, ok? Então, vamos lá. O que é que eu quero que você entenda? O Linux é case sensitive. O que é case sensitive, professor? Um case sensitive é que ele diferencia maiúsculas de minúsculas. Isso é ser
um case sensitive, tá certo? Linux é case sensitive. Então, quando você vai digitar um comando, você deve digitar em minúsculo e não em maiúsculo. Por isso que eu coloquei aqui, comando CP, tudo em minúsculo, tá? Sem destaque nenhum, para que você entenda que é isso. Se eu quero listar arquivos e diretórios, eu vou usar o comando ls, tá certo? Comando ls. Vai lembrar, gente, que por mais que venha sistema operacional Linux aí no edital de vocês, tá certo? Só subir aqui para mostrar, porque às vezes a galera acha que não vem, tá ali, ó. Ubuntu Linux, beleza? Então, ele me cobrou isso daí. Então, só para salientar, só para lembrar que o sistema operacional Linux, quando ele aparece na banca Consulpan, ou ele vai me cobrar os diretórios, ou ele vai me cobrar os comandos, certo? Ou ele pode até me cobrar distribuições, mas acho difícil porque ele já me disse a distribuição que ele está querendo trabalhar, que é a Ubuntu. Ubuntu é um tipo de distribuição, existe Debian, enfim, Mandriva, existe vários tipos de distribuições. Ubuntu é um tipo de distribuição, beleza? Então, primeiro ponto. Então, eu acho difícil ele vir cobrando sobre distribuições, porque ele já me cobrou sobre Linux Ubuntu. Então, ele vai me cobrar dentro do Linux Ubuntu as informações. E aí, o que é que eles cobram no Linux? Bom, geralmente eles me cobram no Linux comandos ou, né, diretórios. Então, o que é que você tem que estudar? Comandos e os diretórios. Vou estudar todos? Não. Você vai estudar os comandos de manipulação de arquivos e pastas, que é copiar, mover, renomear, excluir, certo? São esses comandos que vocês vão estudar, aqueles mais simples mesmo, mais básicos, ok? Professor, eu vou estudar todos? Claro que não, jovem. Existe aí, cara, eu tenho um livro de 500 páginas só de comando, então não compensa, não é para você ficar estudando tudo, né? Você não tá ficando, como diz minha mãe, né? Tá ficando velho, né? Doido não. Mas é isso, bora lá, vamos seguindo em frente aqui, seguindo o baile. Aí eu trouxe também dos diretórios, ó, qual diretório no Linux fica as configurações. As configurações, gente, é barra etc. Lembrando que barra, só a barra assim, ó, só a barra é o que nós chamamos de pasta raiz no Linux, certo? Pasta raiz, ok? Pasta raiz é só a barra, fechou? E aí, barra etc é onde ficam as configurações, scripts de inicialização e etc. Ou seja, as configurações do Linux ficam num diretório em etc. Etc, barra etc, né? É onde fica, é como se fosse o painel de controle do Windows. O barra etc é como se fosse. Não é, galera, porque muda o formato. Linux é um pouco diferente do Windows. E aí, por exemplo, as configurações ficam dentro dos diretórios, que são chamados de pastas. Tá? Diretório e pasta é a mesma coisa. Qual diretório no Linux fica as bibliotecas? Aí vocês vão lembrar, tá? De barra lib, L-I-B, que são as bibliotecas de sistema, tá bom? Beleza. Agora, o que é que eu vou trazendo aqui? Na 5, na 6 e na 7 flashcards, se a banca quiser pesar mais nas questões, pesar mais aí a mão em relação a esse assunto, eu quero que você fique ligado nesses 5, 6 e 7, porque se vier a aparecer, vai aparecer isso daqui. O que é isso, professor? Veja comigo aqui no edital. No edital, ele colocou aplicativos para escritório. Aí ele colocou edição de texto, planilhas, apresentações, comunicações e banco de dados, certo? Então tá. Banco de dados, o programa da Microsoft, certo? Que foi o que ele me cobrou, é justamente o Access, tá certo? E o que é que geralmente eles perguntam, assim, mais basicamente falando, né, sobre assuntos de banco de dados? Bom, no material passado aí, eu já coloquei para vocês as extensões do programa do Access. Então, ele pode te perguntar as extensões, que é MDB ou ACCDB, beleza? Já até coloquei em outro material aqui no objetivo mesmo. Se você não tem, já corre e compra esse negócio, tá? Porque lá tem muitos detalhes. Mas bora lá. No 5 aqui, eu trago para vocês o que é uma linha. Como é que é chamado no banco de dados uma linha, certo? E uma linha, ela é chamada de tupla, ok? Então, se ele se ele te perguntar como é chamado no banco de dados relacional um tipo de linha,
Como que esse nome é chamado no banco de dados? E aí nós vamos chamar de tupla. Então, uma linha é uma tupla. Agora, se no banco de dados ele estiver falando de cabeçalho de uma coluna, o que é o cabeçalho? Na parte de cima de uma coluna, tá? Então, é chamado de quê? Um cabeçalho é chamado de atributo. Beleza. Já uma tabela dentro do banco de dados, é chamada de relação, ok? Então, se vier a cobrar mais pesado sobre o programa, além das extensões de arquivos, a gente pode te cobrar mais especificamente internamente falando do programa, certo? Então, pode ser que eles venham querer pesar a mão. A Consulpan tem dessas, tá? A Consulpan tem dessas. Eu já vi várias provas dela e ela tem uma mania de uma questão, pelo menos, cobrar, pesar mesmo ali no negócio de um nível altíssimo. Nível mesmo muito alto. Nível de um cara que é da parte de hardware, que é da parte de programação. Enfim, eles sempre tem uma questão que eles vão pesar mais. Isso é fato. Beleza? Então, se eles vierem pesar mais, tá aí os detalhes sobre banco de dados para vocês no Flashcards. Ok? Beleza. Professor, e ele cobrou alguma coisa sobre isso? Cara, não cobrou. Eu não vejo ele cobrando Linux. Eu não vejo, para dizer que eu não vi ele cobrando Linux, eu vi uma questão que ele me pergunta qual é o tipo de sistema de arquivos do Linux. E aí eu quero que você fique esperto. O sistema de arquivo do Linux é ext4, ext4, e que é o atual, né? E o Windows, ele utiliza o sistema de arquivos NTFS. N de não, T de tatu, F de fiado e S de suado, tá bom? Então, NTFS é o sistema de arquivos do Windows. ext4 é o sistema de arquivos do Linux. Então, para você ter noção, o que eles cobram de Linux? Bem básico, coisa bem básica, nada de anormal. Aí eu trago coisas que eu não trouxe na última flashcards, que é justamente isso daqui, gente, ó. O oitavo, no Google Workspace, o Google Docs permite fazer download em quais extensões? Olha aí, ó. Eu consigo fazer download em extensões DocX, em ODT, RTF, PDF, TXT, HTML, que é de página web, e EPUB. Todas essas extensões aqui eu consigo fazer download quando eu estou trabalhando no Google Docs, no Google Workspace, tá certo? Professor, Google Workspace está dentro do meu edital? Sim, jovem. Olha, se você vier aqui em aplicativo escritório, ele me cobra Microsoft Office e Google Workspace. Quem é Google Workspace? É o Google Docs, o Google Planilhas, o Google Apresentações, certo? Esses são os programas que fazem parte do Google Workspace. Na verdade, o Google Workspace são vários e vários e vários programas em conjunto, tá certo? O Meet faz parte, para vocês terem noção, o Google Meet faz parte, tá certo? O Google Forms, para criar formulários, também faz parte, certo? O Google Desenho, o Google Sites, tudo isso faz parte do Google Workspace. O Workspace quer dizer um espaço de trabalho, beleza, gente? Tranquilidade. Então vamos para o 9. O 9 já é sobre o Google Planilhas, que faz parte do Google Workspace. E quais as extensões que o Google Planilhas permite, né, fazer? XLSX, ODS, PDF, HTML, CSV, TSV, certo? Então são todas essas extensões aqui. Eu até bati um print aqui e deixei para vocês, ó, para que vocês vejam as extensões e para que serve cada uma, tá? Para que serve cada uma. Beleza, gente? Então olha que bacana, tá? Esse nosso material aqui tá bem completo. Ok, professor. Pesando a mão na parte de protocolos e redes. Bom, eu sei que a banca Consulpan, ela gosta de perguntar sobre a barra de endereços. Quando você vai digitar um site, né? Você digita um protocolo, que é o HTTP ou HTTPS, dois pontos, barra, barra, aí tem www.objetivoconcursos.com.br. Exemplo. Isso tudo é o quê? É uma URL. Você digita onde? Lá no navegador, na barra de endereços. Ok. Sendo que, como que a banca pode te cobrar isso? Ela pode te perguntar qual é a porta desses protocolos, certo? Qual é a porta de comunicação desses protocolos. E eu trouxe um dos principais que eu vi a banca Consulpan cobrar, ok?
São eles, porta de comunicação. O HTTP, ele pode ter a porta 80 ou 8080. Já a porta de comunicação HTTPS, perceba, um não tem S e o outro tem. Qual que é a diferença? A diferença do HTTP é que ele não possui ali uma criptografia, certo? Já o HTTPS, ele possui uma criptografia. E por possuir essa criptografia, ele recebe uma porta diferente. Perceba, lá no HTTP, geralmente vai aparecer assim, ó, porta 80, certo? Agora, no HTTPS, a porta já muda. É 443, tá certo? 443 é a porta do protocolo HTTPS, que é com segurança. Inclusive, eles já cobraram isso em prova. Já cobraram isso em prova. A porta, professor? Não. O protocolo HTTPS, tá bom? Eles já cobraram. Eles mostraram com o cadeadinho e sem o cadeadinho. Sem o cadeadinho é porque está em HTTP. Com o cadeadinho é porque está em HTTPS. Quando você olha lá para cima no site, se você vê um cadeado, quer dizer que tem criptografia. Que ele há um certificado digital ali, ok? Beleza. 12. Qual a porta de comunicação de envio do SMTP no correio eletrônico? Tá? Bom, dentro aí nós temos a porta 25 e a que está em desuso, né? E atualmente está sendo utilizada a porta 587 para a comunicação de envio de correio eletrônico. Lembrando, gente, que existe aí a porta POP3, que é para recebimento, e o protocolo POP3, que é para recebimento, e o protocolo IMAP, que também é para recebimento, certo? O POP3 tem uma porta 110 e o IMAP tem uma porta 143, beleza? Então, é mais para que você entenda que existe esses tipos de portas. Se eles quiserem pesar mais a mão aqui, cara, eles conseguem pesar a mão porque eles cobraram isso para vocês no edital, beleza? Eu acredito que eles não vão fazer isso, mas com o Supan eu já aprendi a esperar tudo. Só isso que eu lhe digo. Qual a tecla de atalho para ativar o mostrar tudo? Mostrar tudo tem este ícone lá no Word, certo? E a tecla de atalho para ativar isso é o Ctrl mais asterisco. Ctrl mais asterisco vai mostrar tudo lá. O que é esse mostrar tudo, professor? É mostrar se tem quebra de página, se tem quebra de colunas, enfim, ele vai mostrar cada parte que está acontecendo ali no seu texto, beleza? Então, Ctrl asterisco é a tecla de atalho que ativa o mostrar tudo. 14. Qual a tecla de atalho para substituir no Word? Bom, no Word, gente, para localizar é Ctrl L, é muito fácil. Agora, para substituir, certo? É Ctrl mais U, ok? Ctrl mais U é a tecla de atalho que você vai ativar, ó, o substituir no Word, beleza? As guias e grupos do Word, Excel, PowerPoint ficam numa área chamada pela Microsoft de faixa de opções. Inclusive, isso aí foi questão recente da prova, de provas da banca Consulpan, tá certo? Quando a gente vem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, gente, só um instante. Pronto, vou abrir aqui o Word para vocês. Pronto, ó. Essa parte aqui onde tem arquivo, página inicial, inserir, deixa eu mandar aqui. Arquivo, página inicial, ó, inserir, certo? Desenho, essa parte aqui, ó, página inicial, inserir, desenho, design, layout, isso aqui tudo, junto com os grupos, área de transferência, fonte, parágrafo. Bom, isso daí é chamado de faixa de opções, beleza? Isso daí é chamado de faixa de opções, ok, pessoal? Beleza. Qual a teoria da função média 6? Bom, a média 6 ela vai descobrir a média aritmética das células especificadas por um dado conjunto de condições e critérios. Lógico que tem condições e critérios, porque usa Cs, certo? O se, ela já me informa que é uma função de teste lógico matemático, tá? Agora, o que é que ela pode te cobrar numa próxima prova? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando a gente entra aqui no nosso programa do Excel, certo? Existem vários tipos de funções. Quando eu venho aqui em fórmulas, ó,
existe ali vários tipos de fórmulas, tá? Fórmula financeira, fórmula lógica, fórmula de pesquisa, fórmula de matemática, certo? E trigonometria, enfim, existem várias fórmulas e mais funções, outros tipos de funções. Ele quer uma média 6. Será que média 6 faz parte de matemática ou de lógica? Certo? Então vamos lá. Eu vou primeiro para a lógica. A lógica é onde está, por exemplo, a função si. Então, função si, função ses, certo? Então, aqui são chamadas de funções lógicas. Mas olha, perceba que ela não está aqui. Mas se eu vier aqui em matemática e trigonometria, será que ela fica aqui? Vamos ver. Ó, tô já no M, ó. Aí você fica pensando, professor, mas ela não é uma média 6, ó. Porque a soma si tá aqui, ó. Soma si, soma sequência, soma 6. Mas se você procurar bem, ó, não temos média aqui. Então, geralmente, o que que acontece? O pessoal acha que ela faz parte de matemática e trigonometria. Vi, professor, e agora? Ela faz parte de quê? Ela não faz parte nem de lógica, ela não faz parte nem de matemática e trigonometria. E aí? Vai fazer parte de quê, meu irmão? Porque ela nem é uma coisa, nem é uma outra. Na verdade, ela usa um pouco de lógica e um pouco de matemática e não está em nenhuma. Será que ela se enquadraria em estatística, né? Porque em estatística nós vamos ter o continuo, contici, né? Vamos ter, deixa eu ver outra mais que eu já vi cair aqui. Deixa eu ver. Pronto, a função máximo, a função maior, certo? E aí, gente, em estatística, nós vamos achar a média si e a média ses. Então, o que é que eu quero que você fique esperto? Uma média si ou uma média ses, ele já pode te perguntar que tipo de fórmula é essa. É um tipo de fórmula lógica? É um tipo de fórmula matemática e trigonométrica? Ou é de estatística? Bom, vocês estão vendo junto comigo aqui. Média, si, média, ses, menor, maior, média, tudo é uma estatística, certo? Então, ela faz parte das fórmulas estatísticas dentro do nosso programa. Beleza, pessoal? Então, é isso que ele pode te perguntar. Porque aí a função si, ó, é uma função do que tipo? De tipo lógica, certo? Mas a média cis é uma função do tipo de estatística. Olha que interessante, cara. Então, isso pode cair na minha prova? Pode. Pode cair na sua prova, sim, perguntando que tipo de função é essa. A função soma-se é uma função do tipo, que tipo? Ela é do tipo matemática e trigonometria, beleza? Função do tipo matemática e trigonometria, fechou? Tá, agora qual que é a tecla de atalho para inserir uma função no Excel, tá bom? Inserir uma função no Excel. Bom, uma função no Excel, ela é inserida por essa tecla de atalho Shift mais F3, que é aqui, ó, inserir uma função. Quando você clica ali, quando você clica numa célula, tá? Eu vou clicar aqui nessa célula, eu vou apertar Shift mais F3, ele vai abrir esta janela para inserir uma função. E aí eu posso escolher se eu quero de estatística, financeira, data e hora, matemática, enfim, dá para a gente escolher vários tipos de funções. Vamos supor que eu quero contici. Aí ele me aparece, olha, o intervalo, eu vou dizer para eles o intervalo, ó, e depois o critério, o que é que eu estou achando. Conte aí se achar o número 1, certo? Então ele vai me dizer, ó, então 1, 2, 2, 1, 3, 1, certo? E aí, ó, quantas vezes ele vai ali achar o número 1? Ele achou 3 vezes o número 1. Ó. 1, 2, 3. Tá certo? Então, vocês já percebem aqui, ó, que na função conte-se, ela é uma função para contar. Uma função para contar. Como é que eu adiciono isso? Através da tecla de atalho Shift mais F3. Tá certo? Bom, o que é rastrear precedentes no Excel? Esta função mostra a relação entre uma célula ativa com uma fórmula e as células utilizadas nessa fórmula. Então, basicamente, gente, quando você vem aqui em fórmulas, certo? Vocês vão ver o rastrear precedentes e o rastrear dependentes, tá certo? Então, se eu clicar aqui em precedentes, você perceba que ele vai fazer um quadrado ali, um retângulozinho azul,
beleza? E vai apontar para o número 3. Por que para o número 3, professor? Porque é da onde está saindo o resultado, ok? Então, isso daqui está dando resultado, é um precedente. É um precedente. É assim que ele é mostrado. Professor, pode ter os dois? Pode ter dependentes e precedentes? E aí, pode ter os dois, ó? Eu vou pegar aqui os dependentes, ele vai dizer, ó, comando rastrear dependente não localizou a fórmula que se refiram à célula ativa. Então, os dependentes, eles vão dizer que são dependentes de algum lugar, ó. Então, os números são dependentes da onde? Eles são dependentes daquele valor ali 3, ó. Perceba que os dependentes, ó, eles mostram tudinho, ó. Aqui não dá porque já está mostrando que é um precedente, beleza? Então, é isso que é, pessoal, um rastrear precedente e dependente. Ele vai dizer da onde está vindo aquela conta, certo? Da onde está vindo aquela conta. É isso que ele quer mostrar aqui. Por exemplo, se eu botar o número 2 e o número 3 aqui, e colocar esse mais esse dali, certo? Eu quero saber da onde é que está vindo esse 5. Ele está pegando de onde, certo? Seria precedentes ou dependentes, né? Se eu colocar precedentes, ele vai me dizer, olha, tá vindo dali e tá vindo dali, por isso que tá dando 5, certo? Essa pontinha apontando para cá e essa pontinha apontando para cá quer dizer que o número 2 está dentro aqui dessa fórmula e o número 3 está dentro aqui, está sendo usado aqui, certo? A célula E2 está sendo usada e a célula G2 está sendo usada, ó. E2 e G2. Por isso que precedentes é isso daí, beleza? Precedente é isso daí, tá certo? Se eu remover setas e colocar agora, esse número é dependente de quem, ó? Esse número é dependente de quem? Olha aí, ó, dependente do número 5, aonde ele está trazendo, ok? E precedente ele vai me mostrar da onde é que essa célula está tirando esse resultado, 5, beleza? Justamente, ó, em E2 e G2. É para isso que serve a precedência aí e os dependentes dentro do nosso Excel. Fechou? Professor, eles podem cobrar isso? Cara, eles, se quiser pesar a mão, certo? Não é costume da banca com o Supan, mas eles podem sim cobrar isso. Fechou? Beleza. O Microsoft Edge. O Edge agora é baseado no mesmo projeto de código aberto chamado do Chrome, né? Que é chamado de Chromium, tá bom, pessoal? Por isso que o Microsoft Edge ele é baseado em Chromium, ok? Em Chromium significa que é o mesmo projeto do Google Chrome. Por isso que a maioria das teclas de atalho elas vão ser bem parecidas do Edge e do Google Chrome. Fechou? Beleza, beleza então, certo? Show, bora lá. 22. Qual a tecla de atalho para responder mensagem somente ao remetente no Mozilla Thunderbird? Bom, se vier alguma coisa de correio eletrônico, gente, vai vir teclas de atalho, certo? Se não for teclas de atalho, vai ser aquela parte de cabeçalho do rodapé. O que é essa parte de cabeçalho e rodapé? É justamente lá de, para, CC, CCO, anexo, assunto, né? Aquilo ali tudo faz parte de um cabeçalho, beleza? Mas aqui é um programa de e-mail, o Thunderbird. Então, qual é a tecla de atalho para responder uma mensagem? Ctrl mais R. Mas se eu quisesse responder uma mensagem para mais de uma pessoa, ou seja, todos que estão ali naquela mensagem, então seria Ctrl Shift R. Agora, se eu quisesse encaminhar a mensagem no Thunderbird, ou seja, caminhar a mensagem é Ctrl mais L, tá certo? Ctrl mais L lá no Thunderbird, ele vai encaminhar a mensagem para outras pessoas. Fechou? Agora, o que é o aplicativo de comunicação chamado Discord? Bom, esse aplicativo, gente, para começar, né? Ele é um aplicativo de comunicação. E ele é que tipo de informação? Olha lá, um aplicativo de comunicação que tanto é de voz como de vídeo e também de texto, certo? Geralmente eles são usados em comunidades de jogos e também desenvolvedores, fechou? Então esse daí, gente, é o nosso aplicativo de comunicação chamado Discord. Agora, segundo o NIST, NIST, gente,
é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. E segundo o NIST, os serviços de nuvem têm 5 características essenciais para que seja classificado como uma nuvem, certo? Então, para que seja classificado como uma nuvem, a NIST ela destacou 5 características essenciais. Quais são elas? Ser autosserviço, ter acesso via internet e ampla rede de acesso, ter contagem, né? Ter métricas para saber quanto tem, quanto não tem, aumentar rapidamente, ou seja, uma alta elasticidade, e ser grandes data centers com infraestrutura de alto volume. Então, tudo isso nós estamos destacando segundo a NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia, é justamente isso que faz ter as 5 características essenciais para ser um serviço na nuvem. Mas existe só esse serviço? Não. Existe aí os modelos de implementação da computação na nuvem. Nós temos a nuvem pública, a nuvem privada e a nuvem híbrida, que pode ser pública, privada, comunitária, ok? Agora, os principais serviços da computação na nuvem, segundo a NIST, são a infraestrutura como serviço, a plataforma como serviço e o software como serviço. Eu já devo ter falado isso para vocês várias vezes, eu acho que vocês estão cansados de ouvir isso. Mas eu tenho certeza que sempre tem um ou outro que não lembra, ou que não recorda, ou que não viu mesmo sobre isso. Então vai lá. Infraestrutura como um serviço, você vai lembrar que geralmente é voltado para empresas, certo? Então para servidores gigantes. Geralmente uma empresa ela contrata um IaaS porque ela quer um serviço completo ali na nuvem, tá certo? De banco de dados, enfim, é uma estrutura de hardware completa para um servidor. Então, geralmente, IaaS é voltado mais para empresas, ok? PaaS, plataforma como um serviço. A plataforma como serviço ela é mais voltada para desenvolvedores. Os caras que vão criar os aplicativos, vão criar os programas na nuvem, antigamente eles precisavam ter toda uma estrutura física, que era muito caro. Hoje em dia eles simplesmente alugam uma plataforma como serviço. Que é, por lá eles conseguem criar os aplicativos, testar, ver se tem vírus, se é fácil de invadir ou não. Então eles precisam de uma plataforma para fazer todos esses testes. Então o PaaS é mais voltado para os desenvolvedores, certo? Fechou. Agora, o SaaS é software como um serviço. Software como um serviço, pessoal, significa que é para nós, réis mortais usuários. Quer dizer, é um programa como um serviço. Um programa como um serviço é justamente um SaaS, um software como um serviço, que são o que são utilizados, que são dados para nós utilizar. O Google Drive, o OneDrive, o Google Workspace é um SaaS. O que é um software como serviço é para nós usuários, Netflix, Spotify. No Netflix você desenvolve? Não, você só assiste o que tem lá e pronto, certo? Você assiste o que tem lá, tudo na nuvem. Tá tudo lá na nuvem. Spotify você desenvolve? Não. Você aluga espaço de armazenamento? Não. Lá você simplesmente vai ouvir suas músicas com as músicas que já estão na nuvem. O e-mail é um SaaS, Netflix, Spotify, Google Drive, o OneDrive, o Google Workspace, o Microsoft 365, todos esses são serviços de SaaS, serviço de software como um serviço. Serviços são usados para nós, usuários. Fechou? Então, a 28 aí é justamente sobre esse serviço. Agora, quais são os principais provedores ou empresas de computação na nuvem? Bom, nós temos aí a AWS, a Microsoft Azure, o Google Cloud Platform, a IBM Cloud e o Oracle Cloud, tá certo? Essa AWS, galera, para quem não sabe, é da Amazon, ok? Ela é muito importante dentro da nuvem. Quais são os principais fundamentos e princípios de segurança da informação? Vamos lá. Aqui eu coloquei os 5, tá certo? Mas eu já vi a banca cobrar simplesmente CID, ok? CID, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade, certo? Ele já vi eles cobrarem somente esses 3. Então fique esperto, que pode ser que ele apareça somente assim, CID. Você lembra do CID, beleza? CID,
confidencialidade, integridade e disponibilidade. Só os 3 primeiros, certo? Beleza. O que é firewall? Cara, isso aqui, questãozinha mais manjada do que essa, não tem, tá? Mas mesmo assim a Consulpan gosta. O firewall ele atua como uma barreira entre a rede interna e a internet. Qual é o trabalho dele? Filtrar todo o tráfego de entrada e saída, certo? Com o quê? Com um conjunto de regras pré-definidas. Vale lembrar que o firewall ele pode ser tanto hardware, que é a parte física, como software, que é a parte lógica. Eu já tenho muita gente, eu tenho certeza, tem muita gente dizendo assim, o professor Serra falou isso umas 200 vezes, já. E tomara que isso caia na prova e vocês não lembrem, viu? Tomara. É pra gente dar um peteleco assim, bem na orelha, nas orelhas. te, te, te orienta. É. Bora. O que é vírus? Programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópia de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Show. 33. O que é o Worms? Bom, o Worms é um programa capaz de se propagar automaticamente pela rede. Cara, cuidado. O vírus se propaga automaticamente pela rede, sim ou não? Vírus. O vírus se propaga, mas não automaticamente pela rede. Ele precisa de um hospedeiro para se propagar. Fechou? Já o Worms não. O Worms ele não precisa desse hospedeiro, ele se propaga automaticamente. Fechou, galera? Por isso, ó, o que é o Worms? É isso. O que é RAT? RAT é Remote Access Trojan, certo? Ou seja, é um trojan de acesso remoto. É um programa que combina as características de trojan e de backdoor. Ou seja, ele é um cavalo de Troia e ao mesmo tempo é um porta dos fundos. Backdoor é o quê? É porta dos fundos. Ele vai permitir o retorno do invasor. Então, um trojan, um cavalo de Troia, ele geralmente vem como um presente. Ele, olha, eu sou bonzinho, não faço nada. Eu sou um carinha muito bonzinho. Deixe-me entrar em você. Aí dentro, lá ele, né, pessoal? Aí dentro, pessoal, lá ele. Não sei o que mais lá. Vai entrar lá rapá. Tá maluco, ó. Quer o que, rapá? O que é backdoor? Vergonha alheia quando eu falo essas coisas. Programa que permite o retorno de um invasor, tá certo? A um equipamento comprometido por meio de uma inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. Beleza. Backdoor, gente, é dizer porta dos fundos, deixar a porta dos fundos aberta, professor, mais uma vez. Lá ele, né? Lá ele. Eu só me lembro do homem daquele da caneta azul. Tem hora que quando eu falo, eu acho que sai igualzinho a ele. É minha caneta azul. Azul, caneta. Quando eu forço mais, a voz sai igualzinha a do. Me esqueci o nome do rapaz lá que canta essa música. Parabéns pra você. Tem uma música. Parabéns, menina feliz. Bora lá. O que é rança? O pessoal gosta dessas coisas. Quando começa a falar. Não, falou putaria, meu irmão. Começou a falar negócio assim de meme, puta, rapaz. Aí pronto. Aí é geral, meu amigo. É geral. Bora lá. Programa que torna inacessíveis os dados. Poxa, você já sabe. Tornou os dados inacessíveis por meio de criptografia, você já sabe que está falando de um ransomware, certo? E o melhor, quando está falando de um ransomware, no S bote um cifrão, ó. Por quê? Ele vai me pedir o quê? Pagamento de resgate para restabelecer o acesso. Então isso é um ransomware. Hotkit, um dos piores que tem, por quê? Porque ele é um conjunto de programas e técnicas para permitir esconder e assegurar o invasor no seu computador. O que é um bot? O bot, galera, é similar a um verme, um programa de worms, certo? Ele é usado para controlar remotamente uma máquina. Agora, o que é botnet? A botnet, na verdade, ela é tipo bot, sendo que ao invés de ser uma máquina, são centenas ou milhares de equipamentos que estão sendo controlados ao mesmo tempo. E o último nosso aqui, flashcard, é qual a tecla de atalho para iniciar uma apresentação de slide atual no PowerPoint? Gente, iniciar uma apresentação atual no PowerPoint é a tecla de atalho Shift mais F5. Se fosse do primeiro slide, seria o quê? Seria F5. Ok, gente? Beleza, então.
Finalizamos aqui o nosso flashcards. Agora vamos para algumas questões que eu trouxe exclusivas para vocês aqui diretamente do Objetivo Concurso. Beleza? Então bora lá? Vamos dar início então às questões exclusivas aqui da banca Consulpan que eu trouxe para vocês. Bora lá. Os programas de planilha eletrônica, como o Microsoft Excel, permitem a construção de cálculos e gráficos avançados envolvendo grandes volumes de dados. Ponto final. Neste contexto, considere uma pasta de trabalho com 3 planilhas, conforme exibido na figura a seguir. Vou dar um ponto final aqui só para me explicar um detalhe. Para quem não sabe, pessoal, o nome de um arquivo do Excel é chamado de pasta de trabalho. Para quem não sabe, o nome de um arquivo de Excel é chamado de pasta de trabalho. Tem muita gente que chama isso aqui de planilha. O nome de uma planilha. Pega aí esse arquivo de planilha. Não, pega essa pasta de trabalho do Excel. Beleza? Pasta de trabalho do Excel. É isso, gente. Fechou. Aí, o que é que acontece? Ele me diz, conforme a pasta de trabalho apresentada, assinale corretamente. Professor, por que é pasta de trabalho? Porque uma pasta de trabalho pode ter várias planilhas. Uma pasta de trabalho pode ter várias planilhas. Por exemplo, nesse momento, essa pasta de trabalho, como vocês podem ver, ela tem quantas planilhas? Tem 3 planilhas. 1, 2, 3. Certo? Então, uma pasta de trabalho pode ter várias planilhas. Ok. Conforme a pasta de trabalho apresentada, assinale corretamente a alternativa que descreve procedimento para mover a planilha 1 e posicioná-la entre 2 e 3. Bom, a forma mais fácil que tem, gente, é de você clicar, segurar e arrastar. Vou até mostrar para vocês aqui, certo? Deixa eu abrir aqui 3 planilhas. Pronto. Olha só, se eu clicar aqui na planilha 1, segurar, arrastar e soltar no meio das duas, ela vai ficar entre 2 e 3, certo? Entre 2 e 3, é a forma mais fácil. Só clicar e arrastar, beleza? Só clicar e arrastar, fechou? Beleza. Sendo que vamos lá, clicar e segurar o botão direito do mouse sobre a planilha 1, arrastando e soltando entre as planilhas 2 e 3. Se eu fizer isso, vamos lá. Vou segurar com o botão direito e arrastar? Não dá. Quando eu clico com o botão direito, ele abre um menu de opções, Abre um menu de opções, Então, não dá para fazer com o botão direito do mouse. Não dá. Certo? B. Clicar e segurar a tecla Ctrl e o botão esquerdo do mouse sobre a planilha 1, arrastando e soltando o botão entre as planilhas 2 e 3, tá? Então, eu vou pegar aqui a 1, vou clicar e arrastar entre 2 e 3. O que é que acontece quando eu seguro Ctrl? Ele cria, para mim, uma cópia da planilha 1. Por isso que ele chama planilha 1, entre parênteses, 2. Por quê, professor? Porque eu segurei Ctrl, certo? Eu segurei Ctrl. Deixa eu apagar aqui. Vou excluir. Excluir. Planilha 1, segurando Ctrl e levando aqui entre 2 e 3. O que é que ele vai fazer? Ele criou uma cópia da planilha 1 aqui. Então, existe planilha 1 aqui e planilha 1 aqui. É isso que ele está querendo na questão, gente? É isso que ele está querendo na questão? Não, não é isso que ele está querendo na questão. Porque quando eu segurei Ctrl, ele fez eu copiar. C. Clicar com o botão direito do mouse sobre a planilha 1, selecionar a opção mover ou copiar. E na caixa que é exibida, selecionar a planilha 2 da lista de planilhas e clicar no botão OK. Beleza, então vamos lá. Deixa eu apagar novamente. Vou clicar com o botão direito, mover ou copiar, clicar em planilha 2 e apertar em OK, certo? Aconteceu alguma coisa ali, gente? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu, certo? Isso por quê? Porque, na verdade, você teria que clicar com o botão direito do mouse sobre a planilha 1, selecionar a opção mover ou copiar e depois selecionar a planilha 3 da lista de planilhas e selecionar o botão OK. Aí sim daria certo. Botão direito, mover ou copiar, planilha 3 e OK. Aí ele vai ficar antes da planilha 3, ou seja, antes da planilha 3 e vai ficar entre 2 e 3. Fechou? Então, a alternativa correta da nossa questão, letra D, de Deus. Muito bacana essa questão
Aí, professor, é difícil? Bom, eu não considero ela difícil, eu só considero ela trabalhosa. E se você nunca trabalha com Excel, vai ser mais difícil ainda, tá? Mas ela não é considerada difícil, pelo contrário, ela é fácil de a gente entender esse negócio. Próxima questão. O Microsoft Excel é um importante programa de pacote Office para a criação de tabelas e gráficos para manipulação eficiente de dados, disponibilizando diversas funções para cálculos lógicos e estatísticos. Olha aí, ó, lógicos e estatísticos. Uma dessas funções permite ao usuário calcular o módulo de qualquer valor, ou seja, apresentar esse valor sem o seu sinal. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome desta importante função do Excel. Ou seja, pessoal, ele quer a função que tira o seu sinal. Se o valor está negativo, ele quer que ele torne positivo. Por exemplo, menos 5. Eu quero que esse número fique... vamos dar aqui um exemplo, né? Deixa eu colocar aqui. Igual esse menos esse. Vai dar menos 1. Mas eu não quero que saia menos 1. Eu quero que saia positivo. Então, para sair positivo, eu coloco ABS. ABS, gente, é para deixar absoluto, sem sinal. Certo? Ó, igual ABS. Olha como é que ele diz lá. Ó. Vou mostrar para vocês lá. Ó. Retorna o valor absoluto de um número sem sinal. Essa fórmula, né, que faz isso é a fórmula ABS. Por isso, a alternativa letra C. Tá certo? Alternativa letra C. Fechou, pessoal? Beleza? Tranquilo? A função se vocês já conhecem, função de teste lógico. A função ou, vamos lá, igual ou. Presta atenção. O ou, gente, existe o i, né? Existe o ou. O ou vai verificar se o argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Retorna falso somente se todos os argumentos forem falsos. Então, olha só. Vamos supor, 2 maior que 1, ponto e vírgula, 3 menor que 2. Certo? Vai dar verdadeiro ou falso aqui? 2 maior que 1 ou 3 maior que 2? Vai dar verdadeiro ou falso? No ou, gente, se tiver um verdade, já dá verdadeiro. Então, ó, aparece verdadeiro, certo? Eu vou pegar o mesmo, ó, colocar aqui embaixo e vou colocar dois falsos, ó. 2 é menor que 1 e 3 é menor que 2. Então, são dois falsos que nós temos aqui. Logo, vai retornar quem? Vai retornar falso. Então, como ele falou, só dá falso se todas forem falsos. Todos os testes lógicos forem falsos. É assim que funciona o ou. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, é assim que funciona aí essa questãozinha do ou. E mod. Vamos lá. Igual mod. O que é mod, gente? Vou colocar aqui novamente. O mod, ele vai retornar o resto da divisão após o número ter sido dividido por um divisor. Tá certo? Então, vamos lá. O número, vamos supor que seja esse número, dividido, né, ponto e vírgula, por esse divisor. Certo? Quanto vai sobrar? Ou quanto vai restar? Resta 1. Certo? Então, o mod é justamente isso. Ele vai pegar para vocês, dar o resto de uma divisão. Quanto sobrou da divisão? 1. Então, o mod é isso. É o resto da divisão. Beleza? Show. Questãozinha muito boa, muito bacana. Vamos aí para a nossa próxima questão. Enquanto isso, eu vou tomar aqui 2 caroços d'água. Nessa próxima questão diz o seguinte. Os aplicativos de planilha eletrônica como o Microsoft Excel possibilitam a criação de planilha eletrônica com diversos cálculos e gráficos avançados, conforme as necessidades do usuário. Considere a planilha abaixo no Excel, na qual estão listadas as vendas dos funcionários de uma empresa. Ponto final. Vamos lá. Considere que você selecionou a célula B6. B6, B6, B6 é aqui, tá, pessoal? Não está aparecendo, mas é aqui. E deseja que ele exiba o terceiro menor valor de venda dentre os 4 valores apresentados na tabela.
Assinale a alternativa correta que apresenta uma expressão válida a ser digitada na barra de fórmulas da célula B6 para atingir o objetivo desejado. Bom, ele quer o terceiro menor valor de venda. Terceiro menor valor de venda. Se ele está me pedindo o terceiro menor, se ele está me dizendo, olha, que eu quero o terceiro menor, não pode ser nem a função mínimo e nem a função máximo. Por quê? Porque a função mínima ela sempre pega o primeiro menor. E a função máxima ela sempre pega o primeiro maior. Então, as duas eu já descarto. No caso, quem tem mínimo aqui é só a letra A. Então, já descarto porque ele me diz que quer, cara, ele já falou, o terceiro menor valor de venda. Mas, gente, se vocês prestarem bem atenção aí, olha comigo aqui nas alternativas, olha comigo aí nas alternativas. Se você prestar bem atenção, as alternativas, elas estão, tanto a letra C como a letra D, elas estão incorretas. Em que sentido, professor? Presta bem atenção. Não começa já dizendo qual é o que eu quero o valor na função menor. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos supor que eu queira aqui o terceiro menor valor. Igual menor, abre parênteses. Eu vou selecionar primeiro o local e depois é que eu digo quem é que eu quero. Beleza? Mas o que é que eu quero que você repare? Que a minha seleção de intervalo ela é feita por dois pontos e não por ponto e vírgula. Ponto e vírgula, assim, ó, não vai dar certo. Não vai dar certo desse jeito, tá? Não vai dar certo. A função menor, ela tem de uma célula até outra e eu digo, olha, eu quero o terceiro menor valor dentro desse intervalo. E se você prestar atenção, aqui tem ponto e vírgula e ponto e vírgula. Logo, gente, não poderia ser letra D e nem poderia ser letra C. Ah, professor, mas ele disse que quer o terceiro menor valor. Tá, e o terceiro menor valor não seria o segundo maior valor? Sim ou não? Sim. Por isso a alternativa correta é a letra B, tá certo? A alternativa correta é a letra B. Professor, que coisa maldosa, que coisinha chatinha, não sei o que mais lá. É justamente isso, ela é bem chatinha mesmo essa questão. E deixa, pessoal, deixa eu só ver aqui se eu acho. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se é esse daqui, pessoal. Não é esse não, gente. Não é esse não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Por quê? Olha o que é que eu tô querendo trazer para vocês, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal. Tá aqui, ó. Pronto. Isso daqui é a explicação, certo? É a explicação de quem cria as questões da banca Consulpan. Olha o que ele falou na questão. O cara foi tentar eliminar porque ele estava procurando o quê? O terceiro menor valor de venda. E nenhum é menor, nenhum menor aparece aqui. O que vai dar certo é a função maior. Aí ele explica o porquê, ó. Matematicamente falando, uma lista de 4 itens, o terceiro menor valor é o mesmo que o segundo maior valor. Basta reproduzir o cenário e aplicar a fórmula para verificar a corretude da fórmula apresentada como um gabarito da questão. Por isso ele disse gabarito mantido e deu como indeferido as pessoas tentando anular essa questão. E por que é interessante, professor, você me mostrar isso? Por que isso é importante você me mostrar? É importante eu te mostrar para que tu entenda a cabeça de quem cria as questões. Assim que você entende o formato, por isso que a gente faz várias questões. Teria assim, para que eu vou fazer questões da mesma banca? Para você entender o raciocínio dos caras que criam a questão. Tá certo? Ah, mas estaria errado. Ah, mas não sei o que, meu irmão. De A e A e de boas intenções, você reprova, não passa e fica no chororô. Tem gente que chora e tem gente que vende o lenço para quem tá chorando. Certo? Eu espero que vocês sejam as pessoas que vendem o lenço para quem tá chorando. Eu não vou ficar falando mimimi para a banca. Cara, Deus, não deu, já era. Tentamos eliminar, não conseguimos. Essa daqui eu nem tentei eliminar, porque eu entendi, de fato. Se o menor não dá,
o maior vai dar. E não teria como ser nenhum das outras. Por que não teria como ser? Porque tá errado. A construção da fórmula tá errada. Tá, mas ele tá me pedindo um menor. Mas não é a mesma coisa se eu colocar o segundo maior? O terceiro menor é o segundo maior dentro de uma lista de 4 itens. É justamente isso que ele falou. Por isso que você tem que pensar como o cara que cria a questão. Ah, mas é porque a banca é não sei o quê. Ah, mas ele foi maldoso. Aí é outra conversa. Eu brinco de acordo com o que a banca traz o jogo. Eu jogo o game dela. É isso que eu faço. Sem mimimi, sem chororô. Vou pra cima, tá? E deixa eu dar uma escarrada. Maria. Ah, Senhor Jesus. Olha um abacatezinho. É, martigo pra resistir osso, meu filho. Ei, nessa hora todo mundo aí. É que professor, que nojo! Bora lá! Rocha, quarta questão. É isso aí, velho. Recuperação é essa. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Vamos pra cima. Programas como o Microsoft Excel permitem ao usuário criar planilhas eletrônicas envolvendo cálculos aí. Novamente, mesma questão, avançado, babá. Considere a planilha a seguir no qual estão listadas as vendas dos funcionários de uma empresa. Beleza? Considere que você selecionou a célula B6. B6, ó. B6 é como se fosse aqui, tá? Ok. E deseja que ela exiba a média de vendas realizadas pelos funcionários. Assine a alternativa correta que apresenta a expressão a ser digitada na barra de fórmula da célula B6 para atingir o objetivo desejado. Gente, lembrando, média é feito pela função média. A primeira alternativa já se torna errada, porque ele falou med sem média. Ó, só med, igual med. É a mediana, tá? Então nada a ver. Não é a letra A. O que seria a mediana, professor? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. O que seria a mediana? Eu tenho 3, 5, 2, 1. Ok? Vou colocar aqui o 4. Pronto. Igual, med, abre parênteses, daqui até aqui. Fechou. Quem é a mediana? É 3. O número do meio é 3. Ele vai fazer o quê? Vai colocar na ordem. 1, 2, 3, 4, 5. Quem é o número do meio? É 3. Por isso que deu 3. Ele coloca na ordem e me diz quem é o número do meio. No caso, o número do meio é 3. Isso aqui é uma mediana. Não confunda com média. Média de A1 até A5, certo? Ele vai me trazer uma média aritmética, certo? Vai me trazer uma média aritmética, que também deu 3, né? Mas deixa eu mudar aqui os números. 10, 50, 100, 200, beleza? Então, dando ali um valor de 72,8. 72,8, que nós temos uma média. Ó, essa é a média, ó. A média, deixa eu botar aqui 90. Média 70, ó. 100, 10, 50, 100, 90 e 100. Qual é a média? 70. 70 é a média. Beleza? Agora, pode fazer a média de 1 por 1, colocando de 1 por 1? Pode também, ó. A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A3, ponto e vírgula, A4, ponto e vírgula, A5. Dá para fazer assim também? Dá. Vai demorar mais? Vai. É uma bomba isso daqui? É. Mas vai dar certo? Vai. Tá aí, do mesmo jeito, ó. Certo? A questão traz justamente isso. Traz justamente isso. Não pode ser a primeira aqui, porque ele colocou o número 4 ali depois, e aí isso aqui quebra a média. Quebra a média. Não pode ser a letra C, porque ele colocou um A4 aqui, depois botou de B2 até B5, nada a ver. Tem que ser só esses valores que estão aqui, a média desses valores ali, ó, total de vendas. Ou seja, B2, B3, B4 e B5. A alternativa letra D de Deus. Fechou, pessoal? Tranquilo, então. Matamos aí mais uma questão. Bora para a próxima. Essa questão ela é inédita, tá? Criada por mim mesmo. Mas é no estilo Consulpan. Bora lá. No Windows 11, visando mover um arquivo para a pasta de destino, se as pastas de origem e destino estiverem na mesma unidade ou em unidades diferentes, o arquivo deve ser arrastado pelo mouse enquanto pressionado simultaneamente as teclas. Então, gente, vamos lá relembrar isso daqui. Se eu tenho aqui uma coisa no meu computador que está na unidade C e vou passar para um pendrive na unidade D, eles são unidades
diferentes. Se eu copio um arquivo, certo? Vamos dizer que seja um arquivo em MP3, ok? Copio esse arquivo, seleciono o arquivo com a setinha do mouse, clique, arrasto e jogo dentro aqui do meu pendrive, beleza? Dentro do meu pendrive, tá ridículo o pendrive, mas é isso aí. Deixa eu fazer melhorzinho. Ok. E aí joga para dentro do pendrive. O que é que vai acontecer? Unidades diferentes, ele vai fazer o quê? Ele vai copiar, tá certo? Agora, se for unidades iguais, C dois pontos contra barra para C dois pontos contra barra, ou seja, unidades iguais, certo? Quando você copiar um arquivo em MP3 também, ou pasta, enfim, qualquer coisa, quando é pastas, quando é unidades iguais, então ele vai mover. Beleza? Agora presta atenção no detalhe. Presta atenção no detalhe. Quando ele diz unidades diferentes, o arquivo deve ser arrastado pelo enquanto é pressionada a tecla. Então, supondo que seja unidades diferentes e eu quero de fato, eu quero mover aquele arquivo. Porque a gente aprendeu aqui que unidades diferentes ele copia. Mas eu não quero copiar, eu quero forçar o mover. Então, para forçar o mover, basta você segurar a tecla Shift. Porque Shift vai recortar. Segura o Shift com o clique, ele vai recortar, mesmo que sejam unidades diferentes. Beleza? Por isso que a alternativa correta é a letra C de Cristo, Shift. Bacana. Sexta questão. Essa sexta questão, ela é novidade no Windows 11 e isso é chamado de Snap Layout. Professor, não sei o que é isso. Veja comigo aqui. Vou mostrar para vocês agora o que é Snap Layout, para quem não sabe. Aqui é o sistema operacional Windows 11. Estou mostrando para vocês aqui, tá, pessoal? Esse aqui é o Windows 11. Esse daqui é o Windows 11. Vocês estão vendo aí na tela o Windows 11. Quando eu clico ali na pastazinha amarela, que é a pasta do nosso explorador de arquivos, ele vem para cá, para essa aba, ok? Quando você passa a setinha do mouse em cima ali do restaurar, ele vai abrir esse novo formato agora que tem no Windows 11, ó. É um novo formato. Isso aqui é chamado de Snap Layout. Snap Layout, certo? E é ativado por que tecla? O Windows Z. O Windows Z ativa o Snap Layout. Por isso que a alternativa aqui correta, ele falou, o Windows Z vai fazer o quê? Vai abrir o acesso rápido ao Snap Layout, certo? Para abrir o Teams, é o Windows mais C, abrir a conversa no Teams. A Cortana foi retirada, o ícone, a tecla de atalho dela, certo? E aqui, o Windows mais W vai abrir os widgets. Os widgets, para quem não sabe, é essa parte aqui que fica na lateral esquerda, ó, certo? Fica na lateral esquerda ali, são os widgets. Fechou? Por isso, a alternativa correta é a letra B de bênçãos. Essa questão é boa. Vamos para a nossa próxima questão, questão mais do que batida, mas é inédita. Carlon pretende fechar um programa que está travando na sua máquina. Qual dos atalhos abaixo Carlon deve usar no teclado que está conectado à sua máquina, tendo instalado o sistema operacional Windows 11 para abrir a janela gerenciador de tarefas do Windows? Nós sabemos, pessoal, que a tecla de atalho para abrir gerenciador de tarefas é a letra A. Ctrl mais Shift mais ESC. Beleza? Alternativa letra A. Fechou. Facinho demais, galera. Oitava questão. Um usuário possui um computador com Microsoft Windows 11 instalado. Durante o uso do seu computador, este usuário decide verificar se a sua licença do Windows instalada encontra-se devidamente registrada junto ao Microsoft, visando checar a legalidade do seu uso. Assinale a alternativa correta que descreve o nome da opção nas configurações do computador utilizado para realizar as atividades descritas. Ele vai ter que ir em sistema ativação, sistema multitarefa, sistema notificações ou sistema tela. Galera, essa tá na cara, né, gente? Essa tá na cara. Questão exclusiva da banca Consulpan, novinha e tudo mais? Mas, cara,
Eu estou procurando ativação. Eu quero saber a ativação. Ele praticamente me deu. Certo? Ele quer saber se a minha licença está ativada. Ou seja, eu tenho que ir em sistema e depois em ativação. Alternativa letra A. Tá na cara, né, gente? Essa daqui, ela foi a questão mais dada da Consulpan. Próxima questão. Questão de número 9 diz o seguinte. Para excluir permanentemente um arquivo, no Windows 11 deve-se proceder da seguinte forma. Selecionar o arquivo que deseja excluir e pressionar a tecla Delete ou Del. Não. Se você apertar a tecla Delete ou Del, ele vai levar para a lixeira. Por padrão é assim. B. Selecionar o arquivo que deseja excluir e pressionar a tecla Shift e com ela pressionar a tecla Delete. Show! A alternativa correta, letra B de bênçãos. Beleza, pessoal? Então, gente, esse aqui foi a nossa MRV, nossa mega revisão de véspera para GCM Pacajus. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido e espero que vocês tenham aí uma boa prova e uma excelente aprovação, se Deus quiser, tá bom? Muito obrigado por todos, obrigado por quem me manda mensagem, agradece, né? Tem a humildade de chegar lá e agradecer o professor, né? Então, muito obrigado a todos, obrigado pela atenção de vocês aqui. Me desculpem por não estar falando no chat, é porque é muita coisa aqui pra gente, então a gente tem que estar passando conteúdo, tem um tempozinho aqui pra nós. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não me deixem de seguir nas redes sociais. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo do meu grande amigo Lucas Neto e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente,
Não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos. Vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti as aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,